Olá, galera! Em mais uma aula de Geografia falarei sobre a urbanização no Brasil. Eu já citei em aulas passadas o que são cidades, como ocorre o surgimento de cidades de origem planejada e cidades de origem espontânea, e nessa aula falarei para vocês sobre esse crescimento urbano nas cidades do Brasil. Mas o que é a população urbana, em primeiro lugar? A população urbana é a população que vive nas cidades, e essa população urbana hoje ela é muito grande no Brasil. Mas não foi sempre assim que o nosso país se organizou. Em 1940, cerca de 69 em cada 100 habitantes no Brasil viviam no campo, ou seja, se haviam 100 habitantes, 69 deles estavam localizados nos campos, nas zonas rurais. 69% da nossa população, em média, ou seja, mais da metade das pessoas do nosso país viviam em zonas rurais, viviam nos campos. Mas isso começou a mudar no período de 1960 a 1970, pois houve uma mudança drástica no nível de população urbana e rural. Essas pessoas começaram a se deslocar do campo para as cidades por diversos fatores diferentes. E aqui eu trago uma tabela que mostra exatamente quando ocorreu essa mudança. Essas barras azuis, elas representam a população rural e essas barras vermelhas representam a população urbana. Em 1940, como eu falei para vocês, 69% da população era rural, ou seja, a maior parte da população brasileira vivia nos campos. E assim continuou também no ano de 1950, mas a partir de 1960 a 1970 isso começou a mudar. Se vocês puderem reparar, em 1960 a população rural ainda era maior do que a urbana. 55% era população rural e 45% urbana. Mas em 1970 isso praticamente inverteu. 44% da população era rural e 56% era urbana, ou seja, mais da metade da população brasileira em 1970 já era urbana. E esse nível só começou a crescer mais ainda. À medida que a população urbana ia aumentando, a população rural ia cada vez mais diminuindo, até que em 2015, cerca de 85% da população brasileira era urbana e apenas 15% rural. E essa taxa de urbanização brasileira, esse aumento nessa taxa de urbanização, ocorreu por quê? Bom, a taxa de urbanização brasileira é o grau de concentração da população nas cidades, ou seja, o nível de pessoas nas zonas urbanas começou a crescer. E por que isso ocorreu? A industrialização foi uma das principais causas para que o nível de pessoas nas cidades aumentasse, pois essa industrialização oferecia empregos para as pessoas e a principal causa pelas quais as pessoas se deslocavam do campo para a cidade era principalmente por busca de melhores condições de vida, ou seja, melhores empregos, melhores disponibilidades de recursos. E essa industrialização acontecia nas zonas urbanas, ou seja, nas cidades, principalmente porque havia disponibilidade de energia, uma rede de transportes, rede de comunicações e trabalhadores especializados, e além de consumidores, pois as indústrias elas fabricam produtos e esses produtos precisam ser comprados, precisam ser adquiridos pelos consumidores para que as indústrias tenham lucro. E boas vias de circulação, ou seja, uma rede de transporte, permite que essas indústrias transportem matérias-primas para que possam transformá-las, fabricá-las no produto final que elas irão vender aos consumidores e também permitem com que esses produtos fabricados cheguem até os pontos de venda, cheguem até os consumidores. Sem uma boa rede de transportes, isso não pode ocorrer com eficiência. Do mesmo modo, um local bem servido de redes de transportes também facilita com que os trabalhadores cheguem a essas indústrias com mais facilidade, ou seja, o deslocamento dos trabalhadores até o seu local de trabalho se torna mais rápido, mais ágil com essas redes de transportes. E assim, a área urbana atender essas necessidades que as indústrias precisavam para se fixarem em um local e começarem a produzir. E a industrialização no Brasil ocorreu principalmente na região sudeste, pois até o final do século XIX,
os produtos do Brasil eram trazidos de outros países, ou seja, não havia uma industrialização no nosso país que atendesse à demanda por produtos, à demanda pelo consumo dos produtos. E esses produtos eram fabricados, industrializados em outros países e eram trazidos para o Brasil. Apenas no início do século XX é que as indústrias começaram a chegar no nosso país e principalmente na região sudeste, o que ocorreu um grande aumento também dessa população urbana no nosso país, pois as indústrias, pelo que eu disse a vocês no último slide, na última apresentação, essas indústrias elas se fixavam principalmente nas cidades, pois as cidades atendiam às necessidades dessas indústrias, fazendo assim com que a região sudeste tenha atualmente cerca de 93% da sua população sendo urbana, ou seja, apenas 7% da população sudeste vive nos campos, vive na zona rural. E o que foi que proporcionou essa industrialização na região sudeste? Na região sudeste havia uma grande produção de café, e com essa produção de café houve um grande acúmulo de capital, ou seja, um acúmulo de dinheiro que permitiu com que as máquinas para o processo de industrialização fossem adquiridas, ou seja, era preciso dinheiro para comprar essas máquinas para a industrialização, e assim com a produção de café na região sudeste, foi possível haver esse acúmulo de dinheiro para comprar as máquinas. A formação desse mercado consumidor começou então nesse local devido também a essas pessoas que trabalhavam já nesses cafezais, ou seja, já havia uma oferta de mão de obra e uma oferta de mercado consumidor também, porque os escravos que trabalhavam nesses cafezais, após serem libertados, precisavam de trabalho para sobreviverem e tinha, assim, uma disponibilidade tanto de mão de obra como de mercado consumidor para comprar os produtos que seriam fabricados. E assim, com esses fatores, a população urbana supera a rural. E algumas cidades do Brasil que se industrializaram mais foram São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Eu já citei essas cidades para vocês, inclusive Belo Horizonte é uma cidade planejada e São Paulo e Rio de Janeiro são cidades espontâneas. Eu trouxe aqui uma tabela para mostrar a vocês a taxa de urbanização por região no ano de 2015, a região sudeste sendo a que possui a maior taxa de urbanização. Depois dela vem a região centro-oeste, depois a região sul, norte e, em último lugar, a região nordeste. O êxodo rural, pessoal, também foi um dos fatores que facilitou a urbanização nas cidades. E por que isso ocorreu? Porque houve uma mecanização no campo. E o que isso significa? A mecanização no campo é o uso de máquinas e equipamentos na produção agropecuária. E por que isso ocasionou esse êxodo rural, essa saída das pessoas do campo para a cidade, essa grande quantidade de pessoas migrando do campo para a cidade? Porque cada uma dessas máquinas, elas estão aqui num formato pequeno, vocês não podem perceber, mas essas máquinas são bem grandes. E cada uma dessas máquinas executa o mesmo trabalho que muitos trabalhadores têm que fazer. E essa máquina, ela é manipulada apenas por uma única pessoa. Ou seja, uma máquina dessas, ela faz uma colheita em uma área que várias pessoas precisavam fazer, demoravam dias para fazer e ela faz em pouco tempo. E com isso houve uma grande taxa de desemprego no campo, apesar que houve um aumento na produtividade. Essas máquinas trabalham bem mais rápido do que as pessoas, mas apesar disso houve um desemprego em massa na zona rural. Sendo assim, as pessoas começaram a migrar do campo para as cidades em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida, pois elas não estavam tendo emprego no campo e assim não estavam tendo como sustentar suas famílias, pois essas máquinas, tem uma chargezinha aqui para vocês verem, uma só pessoa manipulando uma máquina que antes precisava de várias pessoas para fazer esse trabalho. E essas pessoas, obviamente, elas foram despedidas, né? Levaram aquele famoso pé na bunda e perderam o emprego. E o trabalho nas indústrias, as atividades no comércio, os serviços que também podiam ser oferecidos nas cidades, fizeram com que essas pessoas fossem atraídas em busca
de melhores condições, em busca de emprego, em busca de renda para sustentar as suas famílias. Então, pessoal, era isso que eu queria explicar nessa aula. Eu já falei para vocês sobre o êxodo rural em outros momentos e, de novo, continuo a reforçar, porque é um conteúdo muito importante que vocês vão ver durante todo o período que vocês continuarem estudando sobre história, não só sobre história, sobre geografia, sobre outras disciplinas, inclusive aqui nessa parte de geografia, porque o êxodo rural ele influenciou muito essa mudança nas cidades brasileiras. Então é isso, pessoal. Então até mais e tchau, tchau.